Amados, saúdo-vos com a doce paz do Senhor Jesus. Amém? Tomai os vossos assentos por um instante. A priori, eu quero agradecer-vos a receptividade, a calorosa saudação de bem-vindo, dizer-vos que, sentindo esta koinonia, esta comunhão, esta filantropia, este amor que nos envolve, recordo-me das textuais palavras do apóstolo Paulo, esposado na epístola aos Efésios, no capítulo 2 e versículo 19, que diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Todos sabemos que a raiz etimológica da palavra família literalmente significa indivíduos que fazem parte do mesmo sangue. E sem dúvida alguma, esta é uma das maiores características, uma das maiores peculiaridades da igreja, considerando que todos os que estão inseridos neste organismo eclesiástico foram resgatados, remidos, lavados, purificados, santificados no sangue de Cristo Jesus. É este sangue que está em nossas vidas, e ainda que alguns tenham esta minha assertiva como uma hipérbole, é este sangue que agora corre em nossas artérias. Sou grato a Deus pelo privilégio, a honra, a dádiva, a alegria de poder estar aqui em Guiratinga pela primeira vez, e desta feita, conhecendo o anjo desta igreja, pastor Agripino. É isso mesmo? Deus abençoe, querido. Até o presente momento eu estava lá em Daniel capítulo 5 versículo 14, que diz: tenho ouvido dizer a teu respeito. Mas esta noite passo para Jó capítulo 42 e versículo 5, que diz: mas agora os meus olhos te veem. E digo que cheguei ao consenso de 1 Reis capítulo 10 e versículo 7, não me disseram nem a metade, mas antes mesmo de te conhecer, a minha opinião a seu respeito já era o mesmo de 2 Reis, o 4º capítulo, versículo 9, que diz: vejo que és um santo homem de Deus. A minha oração é que o Salmo de número 92 e verso de número 12 continue sendo evidenciado em vossa vida, família e ministério, que continue florescendo como a palmeira e crescendo como o cedro do Líbano. Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe pastor Marcos, este nobre, eglégio, preclaro, insigne, ínclito e abnegado homem de Deus. Se eu tivesse essa voz que o Senhor tem, eu cantava todos os dias, o dia todo. Mas eu não fui agraciado com isso, a minha voz é de taquara rachada, tanto é que em todo lugar que eu vou, o sonoplasta tem uma dificuldade enorme de regular o microfone, querido. Deus abençoe pastor Marcos. Amém, querido, em nome do Senhor Jesus. Já foi apresentado, eu só quero reiterar que faço-me acompanhar esta noite, gentilmente, gratamente, prazerosamente e laureadamente, pelo meu irmão pastor William Novaes. Eu já não chamo nem de amigo, eu chamo de irmão. Nós temos uma amizade. Se eu falar há quanto tempo eu conheço o pastor William e há quanto tempo nós somos amigos, logo logo vocês vão deduzir que idade nós temos, mas deixa quieto. Pastor William é um irmão. Eu sempre tenho o hábito de dizer que algumas pessoas nós conhecemos, e existem aquelas que o próprio Deus nos apresenta. Pastor William foi alguém que o próprio Deus me apresentou. Amém? E quando Deus lhe apresenta alguém, pode ter certeza de uma coisa: nunca mais esta pessoa sai da sua vida. Amém? Queridos, vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor nosso Deus. Isaías capítulo 51 e versículo 2. Os que localizaram o referido livro e o respectivo texto, cordial e bondosamente confirmem dizendo amém. Amém. Diz-nos o texto: olhai para Abraão. Só até aqui.
e permitam-me tornar esse texto mais uma vez, tornar a citar esse texto mais uma vez. Olhai para Abraão. Amém? Levante a mão direita aos céus e, se possível, repita após mim dizendo: Senhor Jesus, eu creio que a tua palavra será profecia para minha vida, para minha casa, para minha família, para o meu ministério. Prossiga dizendo: fala comigo, Jesus, pela sua palavra. Amém. Muito obrigado. Tomai os vossos assentos e, se você puder, notifique quem está do seu lado dizendo-lhe: dar glórias a Deus aqui é de graça, tá? Diga isto: dar glórias a Deus aqui é de graça e ninguém paga absolutamente nada por isso. Graças a Deus. Amados, Abraão, cujo nome significa pai de uma multidão, é sem dúvida alguma um dos mais icônicos e emblemáticos personagens da Bíblia Sagrada. Para que possamos mensurar o quilate deste homem, basta lembrar-lhes que é com Abraão que inicia-se a história da nação judaica. Abraão, ele é considerado o pai das 3 grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Abraão é o primeiro homem na Bíblia Sagrada a ser chamado de hebreu. É o primeiro homem a ser chamado nominalmente nas Sagradas Escrituras, ou ser citado nominalmente nas Sagradas Escrituras, possuindo prata e ouro. Abraão é o primeiro homem na Bíblia a ser chamado de profeta. E Abraão também é o único homem nas Sagradas Escrituras a quem a própria Bíblia se refere como amigo de Deus. E quando o Senhor, ele quer reiterar a fidelidade das suas promessas à nação de Israel, ele utiliza-se da biografia deste grande ícone da fé e admoesta a nação dizendo-lhes: olhai para Abraão. E quando esta tarde eu estava meditando nesse texto, deparei-me com esta assertiva bíblica, e sendo alvejado por esta afirmação do Senhor nosso Deus, eu pude perceber que há na Bíblia Sagrada 5 grandes lições que nós aprendemos quando olhamos para a vida de Abraão. Exatamente, 5 grandes lições que nós aprendemos quando olhamos para a vida de Abraão. A primeira grande lição, amados, que aprendemos quando olhamos para a vida de Abraão é esta: é que viver pela fé é a melhor maneira de agradar a Deus. Eu vou repetir: a primeira grande lição que nós aprendemos com Abraão é que viver pela fé é a melhor maneira de agradar a Deus. A fé manifesta-se na vida de Abraão quando ele, ouvindo a voz do Senhor, atende e obedece o seu chamado. Ele toma a sua esposa Sara, o seu sobrinho Ló, os seus servos e tudo aquilo que era seu, e sai da cidade de Ur dos Caldeus. Interessante é que quando Abraão obedece à voz do Senhor, o Senhor não diz a Abraão: olha, você vai sair de Ur dos Caldeus, mas basta você ligar o GPS para que você saiba onde você irá chegar. Deus não diz a Abraão aonde fica o lugar. Deus não aponta a Abraão o caminho dizendo: é só você seguir este itinerário. Deus não dá um mapa a Abraão. Deus apenas diz a Abraão: sai da tua terra, da tua
tua parentela e vai para o lugar que eu ainda vou te revelar onde é. Mas o que me chama a atenção é que Abraão sabia muito bem que quando Deus dá uma ordem, você não precisa perguntar a Deus aonde fica, você não precisa perguntar ou indagar a Deus as dificuldades que você irá enfrentar no caminho. Se Deus mandou te levantar e ir, vai, querido, porque aquele que te chama se responsabiliza pela tua caminhada. Abraão obedeceu, pastor Marcos, porque Abraão sabia muito bem que quem obedece a Deus, as promessas do Senhor cumprem-se cabalmente na sua vida. Abraão sabia que as bênçãos de Deus estão condicionadas à obediência à sua palavra e à sua voz. E isto é um fato que eu quero valer-me do mesmo texto que o pastor William acabara de ler aqui, para comprovar isto. Em Deuteronômio capítulo 28, a Bíblia diz: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E ele continua dizendo: bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. E o Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tens jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto da tua terra, ou melhor, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o 13º versículo diz: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não embaixo. Aí vem a condição: quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Provoca quem está do teu lado e diz: e aí, crente, pegou a visão? Não, fala com voz de profeta, diga: e aí, crente, pegou a visão? Agora olha para ele e diz: quer ser abençoado? Diga: quer ser próspero? Diga: quer sempre estar em cima? Olha para ele e diga: então obedeça. Diga: a chave é obediência. Se obedeceu tem promessa, se obedecer tem prosperidade, se obedecer tem bênçãos de Deus na sua vida. Abraão obedece, irmãos, porque ele sabe que as promessas do Senhor são condicionadas à obediência. Se obedecer,
vai ter chuva de bênçãos na tua vida e na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, a fé manifesta-se na vida de Abraão quando ele deixa o seu sobrinho Ló fazer uma escolha. A Bíblia diz que por causa de Abraão, Ló também foi abençoado. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que quando a bênção de Deus está sobre as nossas vidas, ela não limita-se apenas a nós, ela alcança também aqueles que estão à nossa volta. Por causa da bênção que estava sobre a vida de Abraão, Ló foi abençoado. E a Bíblia diz que o gado de Ló se multiplicou, as ovelhas de Ló se multiplicaram, os rebanhos de Ló cresceram de maneira significativa. Só que tem um porém: o espaço aonde eles estavam era pequeno, não havia pasto suficiente para tantos animais. Abraão então, percebendo que os seus pastores e os pastores de Ló estavam em uma constante contenda, ele se aproxima de Ló e diz: olha, infelizmente nós vamos ter que nos separar. Só que tem um porém: você pode escolher para onde você quer ir. Se você escolher ir para a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu irei para a direita. Fica à vontade, fica a teu critério. Se Abraão fosse francês, ele diria: pode ficar à la volonté, escolhe. A Bíblia diz que Ló, ele olha para as campinas da cidade de Sodoma e Gomorra. Não era apenas 2 cidades, eram 5. Era a cidade de Sodoma, Gomorra, Zeboá, Adimar, e havia uma outra cidade lá chamada Zoar. O que acontece? A Bíblia diz que elas eram como o jardim do Senhor, elas eram como o Éden. Ló olha para Abraão e diz: eu vou para lá. E Abraão diz: vai, pode ir, meu filho. No entanto, ele se preocupa, porque quando ele olha para o seu tio e olha para o lugar onde Abraão vai, é deserto, não tem absolutamente nada, não tem nem sequer arbusto. E ele se preocupa dizendo: ei, como é que o Senhor vai sobreviver? Os teus animais, como é que vai sobreviver numa terra tão inóspita como esta? Ele disse: não se preocupa com isso, porque quem me chamou me fez uma promessa. Não se preocupa com isto, Ló, porque quem me chamou me fez uma promessa. E a promessa que ele me fez é que, além de, a partir de mim, serem benditas todas as famílias da terra, ele também me abençoaria, de maneira que eu seria uma bênção. Queridos, Abraão não estava atrás da bênção, Abraão era a bênção. Abraão era uma bênção ambulante. Aonde Abraão pisava era abençoado, aonde Abraão chegava era abençoado, porque a bênção de Deus estava sobre ele. Coloca a mão em quem está do teu lado, aí no ombro de quem está do teu lado, e diga: a partir de hoje, fala com voz de profeta crente, diga: a partir de hoje, onde você pisar vai ser abençoado. Diga: onde você colocar a mão será abençoado, porque a mesma bênção que estava sobre Abraão vai ser derramada sobre a tua vida aqui esta noite. Só quem acredita nisso, manda um glória para Jesus de Nazaré. Tem gente que fica preocupada dizendo: como é que eu vou para lá? Abraão não, eu tenho uma promessa, e a promessa quem me fez é fiel, e ele me prometeu que eu serei uma bênção. Ou seja, a bênção estava sobre ele. Aonde ele chegava, o lugar era abençoado. Amém? Vamos lá. E agora eu vou apertar mais um pouquinho. Quando é, em terceiro lugar,
que a fé manifesta-se na vida de Abraão. A fé manifesta-se na vida de Abraão, queridos. Porque se você olhar para a biografia deste homem, pastor William, você vai perceber que Abraão, onde ele chegava, a primeira coisa que ele fazia, pastor Agripino, era edificar um altar ao Senhor. A fé manifesta-se em terceiro lugar na vida de Abraão, na disposição que ele tinha de nunca deixar de edificar um altar ao Senhor. E por que eu disse que eu vou apertar mais um pouquinho? Olha aqui para mim que o caso agora é sério. Eu me recordo de Gênesis capítulo 22, quando o Senhor pede a Abraão que ofereça o seu filho Isaque em sacrifício. A Bíblia diz que ele toma Isaque, alguns servos, alguns jumentos, ele prepara todos os elementos para o sacrifício, e ele sai de madrugada, e ele vai andando. A Bíblia diz que no terceiro dia, ao longe, ele identifica, ele vê o lugar aonde ele haveria de edificar aquele altar para o sacrifício. Mas o que desperta a minha atenção quando leio esse texto é que Gênesis capítulo 22 e versículo 5 vai dizer: então disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, no caso Isaque, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha aqui, vou repetir, olha o que Abraão disse: ficai-vos aqui com o jumento, ou com os jumentos, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Só que aqui existe uma incógnita, há um paradoxo nesse texto. Sabe qual é, pastor Agripino? É que Abraão estava no lugar do culto, Abraão estava no lugar do sacrifício, Abraão estava no lugar da adoração, Abraão estava no lugar do holocausto. E nós sabemos muito bem que todo judeu, quando você chegava na casa de um judeu, na hora do sacrifício, era comum o judeu te convidar para sacrificar ao Senhor junto com ele. Mas Abraão não chama os seus moços, Abraão não chama os seus servos, Abraão não os convida, mesmo estando no lugar da adoração. Sabe por quê? Está preparado para ouvir? Diga amém. É porque tem gente que ele pode estar no lugar do culto, no lugar da adoração, no lugar do sacrifício, no lugar do holocausto, no lugar da entrega, mas ele não é convidado para participar. Porque tem gente na igreja que vem para adorar, que vem para oferecer, que vem para entregar, que vem para se render, que vem para prestar culto. Mas tem gente na igreja que é como os servos de Abraão, pastor Marcos, vem na igreja só para segurar jumento. E existe uma diferença gritante, enorme, entre quem vem para adorar e quem vem para segurar jumento. Quem segura jumento não sobe ao monte, quem segura jumento não se aproxima do altar, quem segura jumento não oferece aquilo que tem de melhor para Deus. Quem vem para segurar jumento, ele não vê a glória de Deus sendo manifestada. Quem vem para segurar jumento não vê o milagre sendo ocorrendo, não vê o milagre sendo evidenciado. Mas quem vem para adorar, ele participa do culto, ele participa do holocausto, ele participa do milagre, ele participa da adoração. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Quem veio para adorar desde o início do culto, ele está adorando ao Senhor com os louvores. Quem veio para segurar jumento disse: está demorando demais, já estou cansado e quero sentar. Aleluia. 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 Deus está aqui nesse lugar. Aleluia. Vamos lá. Em segundo lugar, qual é a segunda grande lição que nós aprendemos com Abraão? A segunda grande lição que nós aprendemos com Abraão é esta: é melhor morar numa tenda com Deus do que morar num palácio sem Ele. Repito, é melhor morar numa tenda com Deus do que morar no palácio sem Ele. Porque biblicamente falando, querido, para Deus não importa o lugar que você mora. Para Deus o que Ele leva em consideração é quem frequenta a tua casa. Eu vou repetir: o que Deus leva em consideração não é o lugar onde você mora. O que Deus leva em consideração é quem você recebe em sua casa. Um exemplo, eu vou citar alguns. Faraó morava em um palácio e foi afligido por pragas. Saul morava em um palácio e foi atormentado por um espírito imundo. Nabucodonosor morava em um palácio e por causa da sua soberba e arrogância foi obrigado a comer capim. Herodes morava num palácio e foi devorado por bichos. Abraão morava numa tenda, mas era constantemente visitado por Deus. Aleluia. Provoca quem está do teu lado e pergunta: quem é que visita a tua casa? Não, pergunte aí de novo, diga: quem é que visita a tua casa? Não importa o lugar onde você mora, o que faz a diferença, querido, é se a presença de Deus está lá na tua casa. Não importa o bairro, não importa o tamanho da casa, o que vale na verdade é a presença de Deus no meio da tua família. Aleluia. 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 Vamos em frente. Qual é a terceira grande verdade? Qual é a terceira grande verdade que nós aprendemos com Abraão? Deixa eu correr aqui. A terceira grande verdade que nós aprendemos com Abraão é esta: é que quem quer deixar a sua marca na história não pode fugir aos seus desafios. Irmãos, e quando eu estava lendo a Bíblia esta tarde e me deparei com isso, eu confesso que, sendo sincero, eu caí de joelhos no chão. Porque todos nós seremos lembrados de uma maneira ou de outra. Interessante que, lendo esse texto, eu comecei a me lembrar que quando aquele que foi considerado o maior evangelista do século XX faleceu, o senhor William Jefferson Graham, também conhecido como Billy Graham, ele foi velado no Capitólio do Congresso americano. E Billy Graham era conhecido na América como o justo. Billy Graham,
Ele foi conselheiro de 6 presidentes norte-americanos, desde Lyndon Johnson, que assumiu o lugar de John Fitzgerald Kennedy, porque este foi assassinado em Dallas em 1963, até 1988, quando ele tornou-se o último, quando ele foi conselheiro pela última vez do presidente Ronald Reagan. Billy Graham foi convidado para ser presidente, para se candidatar a presidente dos Estados Unidos, pelo Partido Republicano. Quando fizeram esse convite para ele, sabe o que ele disse aos representantes do Partido Republicano? Ele disse o seguinte: eu sair como candidato a presidente dos Estados Unidos? Disseram a ele: sim, você pode ser eleito. Ele disse: eu não quero não. Porque ele disse: vocês estão querendo me rebaixar, porque eu sou muito mais do que o presidente dos Estados Unidos. Ele era conhecido como justo. Eu me recordo que quando Russell Shedd faleceu, no velório do Russell Shedd, que não ganhou muita notoriedade porque infelizmente ele morreu no mesmo dia de Fidel Castro, no velório deste homem, o pastor que estava celebrando a cerimônia, ele abriu um precedente para que alguém da família dissesse algumas palavras. Uma das filhas de Russell Shedd disse o seguinte a respeito de seu pai. Ela disse: eu e minhas irmãs sabemos que o nosso pai pecava porque ele era humano, mas eu tenho que confessar aqui que nem eu e nem as minhas irmãs nunca vimos o nosso pai pecar. Por que estou dizendo isto? Porque hoje, meditando nas Sagradas Escrituras, deparei-me com um texto que está em Marcos, em Mateus, em Lucas e em João, e todos eles dizem a mesma coisa. Quando Jesus, ele chama os 12 para compor o colegiado apostólico, ali está o nome dos 12 apóstolos, mas o texto sempre vai se encerrar dizendo: e Judas Iscariote, que o traiu. E Judas Iscariotes, que o traiu. E Judas Iscariotes, que o traiu. Como é que você quer ser lembrado? Quando Deus, ele chama Abraão, ele chama Abraão para deixar o seu nome na história. Mas ele faz um desafio a Abraão. O primeiro desafio que ele faz a Abraão, eu já ventilei aqui. Foi quando Abraão tem que sair de Sodoma, ou melhor, sair de Ur dos Caldeus. Só que existe um porém, queridos. Abraão tinha 75 anos de idade. Era alguém que já tinha uma vida estabilizada. Era alguém que tinha raízes, era alguém que tinha família, era alguém que tinha uma história na cidade de Ur dos Caldeus. No entanto, Abraão, ele aceita o desafio. Ele disse: se é para sair, eu irei. Eu deixo a minha história, eu deixo a minha família, eu deixo as minhas raízes, eu aceito o desafio que o Senhor está me propondo. E ele vai. O segundo grande desafio que Deus faz a Abraão é que com 99 anos de idade, o Senhor mais uma vez manifesta-se a Abraão e disse: olha, há 24 anos atrás, quando eu te chamei, eu te fiz uma promessa, porque eu sei que o seu maior desejo é o de ser pai. Tem um porém, Abraão: ano que vem eu vou cumprir essa promessa. Irmãos, 99 anos de idade. É aquele hino que cantaram aqui. Você está esperando há quanto tempo? Abraão estava esperando há 24 anos. E o Senhor manifesta-se a ele, e como resposta diz: ano que vem eu vou cumprir a promessa. Abraão diz: ano que vem
eu vou fazer 100 anos, não tem problema. Se Deus me conservou em vida até aqui, é porque a promessa vai acontecer. Se Deus me conservou em vida, é porque a promessa vai acontecer. Vai acontecer ano que vem, não tem problema, eu espero. Porque se Deus falou que vai fazer, Deus é poderoso para fazer aquilo que Ele promete. Terceiro grande desafio que o Senhor propõe a Abraão é que quando Isaac já estava com cerca de 24 a 25 anos de idade, o Senhor diz o seguinte: olha, eu vou te fazer um terceiro desafio, e este vai ser o último. E ele disse: qual? O Senhor disse: toma o teu filho Isaac, a quem tu amas, e oferece-o em sacrifício a mim. É só isso que eu quero que você faça. Queridos, dá para entender isso? Você espera 25 anos por uma promessa, a promessa chega, a promessa se cumpre. 25 anos depois, Deus manifesta-se a você e diz: sabe o que você me pediu e eu te dei há 25 anos atrás? Sim, pois é, agora eu quero de volta. Oferece sacrifício a mim. E Abraão vai oferecer a Isaac. Era o filho que ele amava, era o filho da velhice. Queridos, eu tenho um primo aqui em Rondonópolis, que eu chamo ele de Abraão, o nome dele é Henrique, eu chamo ele de Abraão. Ele, pastor Agripino, tem 60 anos de idade, e a filha caçula dele tem 5. Eu chamo ele de Abraão e chamo a esposa dele de Sara. É a filha da velhice. Ele cuida daquela menina como mais do que se fosse um neto. E eu fico pensando que com Abraão era do mesmo jeito, o carinho, o amor, o cuidado que ele tinha com Isaac. Mas o Senhor manifestou-se, ele disse: eu quero, porque Deus, quando te pedir alguma coisa, Deus sempre vai pedir o melhor que você tem. Por que Deus sempre pede o melhor que nós temos? Em primeiro lugar, porque quando Ele teve que oferecer algo a nosso favor, Ele ofereceu o melhor que Ele tinha. Ele ofereceu o seu Filho Jesus Cristo. E quando Deus te pede o melhor, é porque Ele quer saber aquilo que está no seu coração. Porque, irmãos, permitam-me dizer-lhes isso, eu vou abrir um parêntese aqui. Nós estamos vivendo uma geração, por favor, não me entenda mal, não me compreendam mal, até porque eu quero voltar aqui novamente. Mas nós estamos vivendo uma geração que ama a Deus apenas da boca para fora. É uma geração que diz: eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. E eu digo que biblicamente é possível saber se alguém ama a Deus ou não. Como eu provo? Primeiro, demonstra-se que ama-se a Deus amando a sua palavra. Sério? João capítulo 15, versículo de número 14, também o versículo 21 e 23 dizem as mesmas coisas: aquele que tem as minhas palavras e os guarda, esse é o que me ama. Segundo, como é que se demonstra que ama-se a Deus? Sabe como? Em segundo lugar, amando a sua casa. Salmo 26 e verso 8, Davi diz: Senhor, eu tenho amado a tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. No Salmo 27, o quarto verso, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Davi amava tanto a casa de Deus,
que ele não queria nem sequer voltar para a casa dele depois do culto. Tem gente que diz: eu amo a Deus, mas vem na igreja só de São João e São João, como diz o cuiabano. Tem gente que diz: eu amo a Deus, mas lê a Bíblia Sagrada só quando vem para a igreja. Tem gente que diz: eu amo a Deus, mas ele tem tempo para ir em aniversário, e tomar açaí, ir na pastelaria, e conversar fiado, mas não tem tempo de vir para a igreja. Que amor é esse, irmãos? Porque eu vou dizer uma coisa: quem é que tem Bíblia aí? Diga: eu tenho. Então abre a sua Bíblia aí, por favor, em Lucas capítulo 7. Se preocupe, estou zangado não, hein, gente? É meu jeito mesmo. Quem achou Lucas capítulo 7? Eu já achei. A partir do versículo 1. Se eu posso ler, diga amém. Amém? Então acompanhe a leitura comigo. Está escrito assim: e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Versículo de número 9. Ei, pare aí. Se a versão bíblica que você tem em mãos for idêntica à minha, depois desse e aí tem uma vírgula. Na sua Bíblia tem? 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 Vamos lá então. Versículo 9. Vírgula. Ouvindo isso, vírgula, Jesus maravilhou-se dele. E, vírgula, voltando-se mais uma vírgula, disse à multidão que o seguia: 2 pontos. Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Versículo de número 10. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Quando os judeus se aproximaram de Jesus e disseram: olha, ele é digno que lhe concedas isto, estavam dizendo: Senhor, ele é digno mesmo. Por quê? Porque ele ama a nossa nação. Jesus poderia perguntar: mas eu tenho que ir lá curar o servo dele só pelo fato dele ser romano e dizer que ama a nossa nação? Ele disse: não, ele ama, e ele deu provas que ele ama. Ele ama tanto a nossa nação, que a sinagoga, a igreja aqui onde a gente se reúne no dia de sábado, ele mesmo nos edificou com o dinheiro dele e não cobrou absolutamente nada. Por quê? Porque demonstra-se que ama-se alguém através de palavras e atitudes. Porque enquanto alguém diz apenas eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, é abstrato. A partir do momento em que as minhas ações corroboram as minhas palavras, eu realmente amo. Não é culto da família, mas eu vou abrir um parêntese aqui.
O indivíduo diz: eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Máquina de lavar não funciona mais, geladeira está caindo aos pedaços, armário está desmontando, e ele diz: eu amo. Para provar que ele ama, vai ter que comprar um armário novo, uma máquina de lavar nova, uma geladeira nova, para provar que ele ama. O indivíduo diz: eu amo a Deus, mas qual é a prova que ele ama a Deus? Eu amo a Deus, só que ele aparece só dia de ceia na igreja. Tem não, né, pastor William? Lá em Nova Chavantina tem bastante, entendeu? Aqui, graças a Deus, não tem. Eu amo a Deus, mas só aparece dia de Santa Ceia na igreja. Eu amo a Deus, mas a Bíblia é só para ficar de enfeite na estante. Eu amo a Deus, mas não consegue fazer nada para Deus. Irmão, que tipo de amor é esse? Abraão disse: Senhor, eu amo, e eu vou lá. Eu volto para o capítulo 22 de Gênesis, e o versículo 5. Quando Abraão vai oferecer a Isaque, ele diz: eu e o moço vamos adorar, e havendo adorado, tornaremos a vós. Só que tem um porém: ele vai ter que oferecer um holocausto, ele vai ter que amarrar Isaque em cima daquele altar. E além dele ter que rasgar Isaque com o cutelo no meio, ele tem que meter fogo no sacrifício ainda. Como é que ele vai voltar com Isaque de volta? A resposta está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 17. Quando a Bíblia diz que Abraão, ele cria tanto em Deus, que ele acreditava que ainda que sobrasse, se sobrasse apenas cinzas, daquelas cinzas, Deus é poderoso para trazer Isaque de volta. Pode ter apenas cinza, mas se Deus tem promessa, querido, dessas cinzas Deus vai fazer um milagre acontecer. Pode ter apenas cinza, mas dessas cinzas Deus é poderoso para trazer a vida novamente. Aleluia, 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 aleluia. Em quarto lugar, e eu aqui encerro e a gente já ora. Qual é a quarta grande lição que nós aprendemos com Abraão? Irmão, você não vai pregar tudo não, porque se eu falar tudo hoje, nem o pastor Agripino e nem o pastor Marcos me convida para voltar aqui de novo. Vamos lá. Qual é a quarta grande lição que nós aprendemos com Abraão? É esta: o mais importante da vida não é saber para onde você vai, mas quem está indo junto com você. Eu vou responder: o mais importante na vida não é saber para onde você vai, mas sim saber quem está indo junto com você. Dá uma olhada para Abraão. Desde quando ele saiu de Ur dos Caldeus, o Senhor nunca deixou Abraão sozinho. Abraão desceu ao Egito por causa da fome, mas Deus estava junto com Abraão. Abraão sobe do Egito para peregrinar no deserto novamente, e Deus estava junto com Abraão. Abraão vai a Abimeleque, rei de Gerar, por causa de uma outra fome, e Deus também vai a Gerar juntamente com Abraão. Abraão retorna de Gerar, e Deus estava ali junto com Abraão. Abraão vai cavar poços no deserto. Cavavam e ninguém achava nada, mas porque Deus estava junto com Abraão, era só ele cavar um poço que a água fluía. O mais importante da vida, queridos, não é saber para onde você vai, é saber se Deus está indo junto com você. Porque
Porque se você tiver a certeza que Deus está indo junto com você, você pode ir para qualquer lugar, porque Deus não vai te deixar de maneira alguma. Deus não vai te abandonar, Deus não vai te deixar sozinho, Deus não vai te deixar perecer no deserto. Se coloque em pé em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero orar pela sua vida, orar pela sua casa, orar pela sua família, porque tudo a partir de hoje vai ser novo em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Fique com a mão direita levantada aos céus. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Primeiro, está lá em Isaías. As duas estão nesse texto. No 43º capítulo. E no versículo de número 18 e 19. O versículo 18 nos diz assim: assim diz o Senhor: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Provoca quem está do teu lado, dá uma provocada em quem está do teu lado, diga ei, diga ei. Não, fala com a voz de profeta, diga ei. Diga, chegou a hora de você passar uma borracha nesse teu passado. Diga mais uma vez, chegou o momento de você passar uma borracha neste teu passado. Passado a gente deixa no lugar dele, irmãos. Lugar de passado é no museu. Tem gente que não consegue caminhar para frente porque fica só olhando para trás. Está na hora de passar uma borracha neste teu passado. Por quê? Porque se o teu passado até aqui foi um passado de perdas, de prejuízo, de lágrimas, de dor, de aflição, de agonia, de desespero, o Senhor está te dizendo: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Por quê? Ele mesmo dá a resposta no versículo 19 dizendo: porque eu, Deus dizendo, porque eu faço uma coisa nova. Porque eu faço uma coisa nova. Coloca a mão no ombro dessa pessoa que está do teu lado e diga: a partir de agora. Fala com a voz de profeta, crente, diga: a partir de agora eu vou ser boca de Deus para a tua vida. E diga: quero te dizer que hoje, no encerramento desta campanha, diga aqui exatamente, a partir de hoje, no encerramento desta campanha, diga: Deus vai fazer coisas novas na tua vida. Diga: Deus vai fazer coisas novas na tua casa. Diga: Deus vai fazer coisas novas na tua família. Diga: Deus vai fazer coisas novas no teu ministério. Diga: Deus vai fazer coisas novas no teu louvor. Deus vai fazer coisas novas na tua oração. Deus vai fazer coisas novas na tua pregação. Quem acredita nisso, manda glória para o Senhor Jesus nesse lugar. Se prepare, porque tem coisas novas a partir de hoje para a tua vida. Se prepare, porque tem coisas novas para você a partir de hoje, no encerramento desta campanha. Os céus estão abertos aqui esta noite, e Deus acaba de me dizer que Ele está derramando uma chuva de unção, de graça, de poder e de renovo aqui nesse lugar. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Segura aí. Segura aí. Já já eu encerro. Segura aí. Aleluia. Tem outra coisa que Deus vai fazer aqui hoje, pastor Agripino. Pastor Marcos, o que é que Deus vai fazer? O que está lá em 1 Reis capítulo de número 19. A Bíblia diz que Elias foge de Jezabel. Esconde-se numa caverna. E quando o Senhor manifesta, o Senhor se manifesta através de um vento. Mas ele não estava no vento. Depois vem um terremoto, mas Deus também não estava no terremoto. Depois vem um fogo, mas Deus também não estava no fogo. Depois ele ouve uma voz mansa e delicada. E a Bíblia diz que ele se levanta. Ele vai até a entrada da caverna. E permitam-me conjecturar. E ele ouve aquela voz. E aquela voz é como um dedo apontado na cara de Elias, dizendo: que fazes nesta caverna, profeta? Que fazes nesta caverna, profeta? Senhor, estão querendo tirar a minha vida. Eu fiquei sozinho. O Senhor disse: não ficou não, meu filho. Você entrou nessa caverna porque você quis. Mas Elias, lugar de profeta não é na caverna. Porque você tem ainda que ungir a Jeú, rei de Israel. Você tem que ungir ainda Azael, rei sobre a Síria. E antes de eu te arrebatar, você tem que ungir a Eliseu, filho de Safate, profeta, no teu lugar. E Deus, permita-me, pastores, está apontando o dedo dele para a cara de algumas pessoas aqui, dizendo: o que você está fazendo aí nessa caverna, profeta? O que você está fazendo aí na caverna, profeta? Ah, pastor, eu estou com medo de cara feia. Ah, está com medo de cara feia. Eu estou com medo de cara feia. Eu estou com medo de ser perseguido. Eu estou com medo de falarem mal de mim. Eu estou com medo de ser apedrejado. Eu estou com medo de dizerem que não é o Senhor que está me usando. Irmão, o nosso problema é que, como profetas de Deus, a gente se preocupa mais com o ibope do que fazer aquilo que Deus manda. E eu me recordo de Isaías. Chegou lá no palácio, olhou para Ezequias e disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, tu vai morrer, tchau e benção, ponto final, foi embora. Ele não esperou o aplauso para dizer: Isaías é homem de Deus, aquela irmã é mulher de Deus, ela fala e acontece. Deus não te chamou para peribope ou popularidade. Deus te chamou para ser vaso de honra e ser usado na casa dele. E Deus está te dizendo esta noite: está na hora de você sair da caverna, profeta. Está na hora de você sair da caverna, profeta. Está na hora de você sair da caverna, profeta. Aleluia. Aleluia. Deus vai tirar profeta da caverna essa noite. Deus vai tirar profeta da caverna essa noite. Deus vai tirar profeta da caverna essa noite. Sai da caverna, profeta. Sai da caverna, profeta. Sai da caverna, profeta. Está na hora de sair da caverna. Sai da caverna. Sai da caverna. Sai da caverna.
Aleluia. 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 Você que é vaso de Deus, que há muito tempo não sente mais a presença, ou não sente a presença como você sentia antes. Você que até se questiona que algumas vezes não era usado por Deus da maneira como era antes. Saia do teu lugar e venha aqui à frente, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Saia do seu lugar e venha em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Você que crê que tudo vai ser diferente na sua vida a partir de hoje, e que coisas novas vão acontecer na tua casa, na tua família e no teu ministério, sai do teu lugar e vem aqui à frente em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tem que ser agora, irmãos. Tem que ser agora. Vai ser agora aqui. Se você acredita que a partir de hoje vai ter coisas novas na tua casa, e vai. Se você acredita que a partir de hoje o sobrenatural vai começar a se mover na tua vida, assim como se moveu na vida de Abraão. Se você acredita que a partir de hoje Deus vai te levantar com muito mais poder e muito mais autoridade,